Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Marlon da Silva, ortopedista traumatologista, sou cirurgião de quadril e joelho. Estamos aqui de novo com o Ortopedizando. O Ortopedizando é um canal que produz podcasts com a intenção de dividir conhecimento, de levar o conhecimento às pessoas, trazer colegas, amigos, colegas da área da saúde para mostrar essa interação do nosso conhecimento e, logicamente, trazer a aplicabilidade prática para melhorar os nossos pacientes. Esse é o objetivo. Dividir conhecimento e melhorar o conhecimento das pessoas. E hoje, a minha convidada de hoje é uma grande amiga, uma grande profissional também, mas muito minha amiga de longa data, Karina. Tudo bem, Karina? Prazer te ver, prazer estar aqui com você. Consegui te tirar de casa! Karina é uma pessoa muito ocupada, pessoa que não aparece muito, mas o trabalho dela aparece demais pra gente. A gente é muito parceiro, né? É uma grande parceira que a gente tem na ortopedia, grande parceira que a gente tem na cirurgia do quadril. Por isso que ela é muito ocupada, porque a gente opera bastante também. Karina, um pouquinho aí, fala um pouco de você, te apresenta para o nosso público aí que quer te conhecer. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Fiz a graduação, finalizei em 2019. Após, iniciei uma pós-graduação em neurofuncional. Então, a minha área de especialidade é reabilitação neurofuncional, né? O que geralmente é a neuro, né? Geralmente os pacientes pós-AVC, Parkinson, Alzheimer, pós-TCE, essas doenças neurológicas, né? O que isso tem a ver com a ortopedia? Ambos a gente vê muita alteração de marcha, né? Como membros inferiores, né? Sempre foi a minha... Uma área que eu gosto bastante, né? Reabilitação de membros inferiores. Eu acho que são duas áreas, tanto a ortopedia, principalmente parte de quadril, joelhos, né? E a neuro, acho que são áreas que se encontram demais. Até porque muitos pacientes neurológicos acabam desenvolvendo muitas alterações, né? Compensações, né? E tem as distrofias também, aquelas coisas todas, né? Ô, Karina, por que a fisioterapia? Por que a fisioterapia? Olha, antes da fisioterapia, eu já tinha 10 anos de experiência na área de saúde, né? Como técnica de enfermagem, né? Também trabalhei ali no hospital, né? Onde a gente se conheceu por 8 anos, né? Onde acabei adquirindo toda a experiência, né? Experiência para a vida, né? Eu acho aquele que contato, né? aquele contato com o paciente e eu acho que quem trabalha em hospital acaba adquirindo uma experiência para a vida toda, Que né? não tá no livro, né? Aquela experiência que às vezes não Do tá no dia a livro, dia, né? né? Ainda mais a gente que trabalhava em pronto-socorro, né? Em pronto atendimento, linha de frente, né? E a partir Ai, meu dali, Deus, tempos áureos do pronto-socorro. a partir dali, né? Fui conhecendo a fisioterapia, né? Sim. A princípio dentro do hospital, depois tendo contato com vocês ortopedistas, né? E ali foi desenvolvendo o interesse pela fisioterapia, né? Até que caí De paraquedas na fisioterapia. Se preparou para isso, né? Karina, sabe que é uma queixa... Bom, a nossa vida é lidar com queixa, tá? Mas vamos selecionar algumas queixas da vida. É uma questão que a gente tem muita queixa, muitos pacientes estão resistentes à fisioterapia. Tinham uma certa resistência, isso está mudando. Muitas pessoas não sabem onde é que vem a fisioterapia. Por quê? O que que é? De onde é que surgiu a fisioterapia? Então, na verdade, a fisioterapia, ela a início, né, a primeira escola de fisioterapia foi em São Paulo, né? A princípio era uma especialidade médica, né? Tanto a parte de eletro. Hoje fala em fisioterapia, o pessoal lembra muito ali do choquinho, né? Acham que a fisioterapia é só o choquinho. Mas não, hoje a gente tem outra visão, né? Mas ela surgiu dali. A partir, desde aqueles pacientes de poliomielite, né? Que ficavam muito tempo ali naquela ventilação mecânica, que na época eram aqueles ventiladores gigantes, né? Os pulmões de aço, eles chamavam na época, né? A partir dali foi surgindo, né? Daí veio a parte de eletroestimulação, né? Sim. A partir dali já tinha uma visão que o músculo precisava ser estimulado, então vem aquela parte de eletroestimulação dali. A partir daí vem se evoluindo, né? Hoje a gente já a fisioterapia ela tem várias ramificações, né? Hoje parte de neuro, orto, respiratória, geriatria, pélvica, né? Parte desportiva, né? E por aí vai. Então a parte de estética também, né? Então, mas assim, iniciou dessa parte ali, pacientes de pólio, né? Então percebe-se ali a necessidade, né? De toda essa reabilitação reabilitação osteomuscular, né? Sim. Então, a partir dali começa Ela é uma arte, de que é sempre uma arte, a área de saúde é uma arte.
ela é uma arte muito jovem, muito velha, a fisioterapia é uma coisa muito antiga. A fisioterapia, ela tá com média de 50 anos no Brasil, tá? A primeira escola foi em São Paulo, né? Que foi ali o Centro Médico de Reabilitação, que iniciou com os médicos, né? Então deve estar fazendo ali, se eu não me engano, 50 anos no Brasil. Karina, muitas das pessoas subjugam ou entendem que a fisioterapia não ajuda, né? Às vezes só atrapalha, né? Isso não são pessoas não profissionais de saúde, obviamente que não são. De onde você acha que veio isso? Porque as técnicas eram muito rudimentares, ou que talvez muitas pessoas criaram esse vínculo, é igual o medo que tinham da anestesia, que a anestesia matava, né? Tem pessoas que até hoje acham que a anestesia vai matar, é um exemplo que a gente vê no dia a dia. E as pessoas por muitos anos acharam que a fisioterapia não era uma coisa tão necessária. Será que em algum momento da história ela reabilitou menos? Claro, tudo tem que evoluir, mas será que em algum momento da história a fisioterapia reabilitou menos, as técnicas eram mais rudimentares? Por que você acha que... Porque eu pergunto, né, uma curiosidade que eu tenho. Por que você acha que criou-se esse vínculo de fisioterapia não era bom ou que era chato? Eu acho que começa, doutor, ali pela parte dos protocolos, né? Por exemplo, o que viria para a fisioterapia? Um paciente que sofreu um acidente, vamos trazer aqui para o nosso público, digamos, um idoso, né? Caiu em casa, quebrou a perna, né? Passou pela todo aquele trauma, né? De ficar no chão com a perna quebrada, até um familiar encontrar, tudo, vai fazer a cirurgia, que a gente sabe que cirurgia de quadril, fêmur é um procedimento agressivo, né? Doloroso. Então tá lá. Aquele paciente pós-operatório, digamos, 2 dias depois, vamos iniciar uma fisioterapia. Né? Esse paciente está estável, né? Vamos iniciar a fisioterapia, no hospital ainda, né? É dolorido, pós-operatório a gente sabe que é dolorido, né? Então, o paciente já está ali com aquele medo de mexer o membro, mexer um braço, digamos, porque vai sentir dor, né? E assim, conforme tu vai trabalhando a musculatura, tu vai ter dor, não adianta, né? Querendo ou não, a dor, por mais que a gente fale, vamos com calma, vamos no seu tempo, ao menos é o que eu uso para os meus pacientes hoje, né? Eu não chego e falo, não vai doer nada, porque isso não tem como, né? Sim, Querendo ou não, é um procedimento doloroso, né? Então, acho que assim, vai mexer o membro, vai sentir dor, porque tem um pouco de limitação, né? Eu acho que vem muito assim da... estereótipos que criaram, né? A pessoa, não vou, dói, vou desistir no meio do... Fiz 2, 3 sessões, mas dói demais, vou parar com isso, não tá me... Vou num dia, no outro dia eu não consigo andar, né? Isso não tá me ajudando, só tá me atrapalhando. Então, acho que vem desse... que a pessoa mesmo vai criando, né, doutor? Vai passando de um pro outro, né? Na verdade, eu digo assim pros pacientes que se o paciente chegar para mim e disser que o fisioterapeuta quase matou ele, então eu imagino que está fazendo o processo certo. Porque assim, como tudo na vida, você tem que... É um bom exemplo que eu uso, né? Tem que vencer etapas. E assim, a gente trabalha com ortopedia, com membro inferior, precisa de mobilização, mesmo que doa. Precisa, né? A gente faz... Hoje, os procedimentos ortopédicos, eles, em algumas situações, eles pedem, a gente tenta a melhor fixação possível, né? A melhor possível, para ter mobilização precoce. E aí, nessa parte, entra o paciente ter essa superação. Né? A gente sabe que no idoso aí, a gente sempre coloca, né? Dia a dia, né? O que a gente pede no pós-operatório, a Karina sabe muito bem disso. A esmagadora maioria dos procedimentos que a gente faz em idosos, a gente tenta mobilização precoce, não ficar só na cama, sair da cama, sentar fora da cama, sentar numa poltrona e, quando possível, quando tolerar, caminhar com a dor. É o que o ortopedista sempre quer, mas ele devolve essa bomba para a mão da fisioterapeuta, porque ela que vai também passar por esse processo junto com o paciente de dor, de ter que mobilizar, de ter que se mexer. Então, a gente sabe que um fisioterapeuta, me imagino que ele tem que ser um pouco corajoso também, persistente. Tem que ser persistente, tem que ter muito jogo de cintura ali. Porque assim, como que você vai convencer uma pessoa que está, digamos, 3 dias na cama, deitado lá, meu Deus, não mexam na minha perna porque eu tô com muita dor que ele precisa levantar. Dali você precisa convencer que é importante para ele se levantar. O que a gente pega hoje, doutora, assim, são protocolos cada vez mais precoces, né? Por exemplo, a gente vê, tivemos um exemplo. Eu trabalho muito com idosos, né? A maioria do meu público são idosos, Eu né? também. Então, assim, geralmente eles sempre têm um primo, um amigo que fez a cirurgia antigamente, ficou 30 dias no leito. Usava-se, quando se fala de quadril, usava-se aqueles
Coxins, os coxins, né, para não deixar fazer a adução, né? ou seja, o paciente usava um triângulo de espuma entre as pernas, né, pessoal? Para as pernas não fecharem, não fazer adução. A Para não adução é deixar quando os fazer membros adução. vão voltar para dentro. E ficava lá 30 dias na cama. Com aquele Daí, triângulo no meio das pernas. isso era o protocolo, digamos que 20, 30 anos atrás. Acho que nem tanto, Não talvez, é tanto, né? não é tanto. Já peguei muitos Alguns pacientes. serviços ainda usam coxinha de adução. Ainda utilizam e mantém ali o paciente restrito no leito o máximo que, pelo menos, os 30 dias ali, né? Então, assim, daí o que a gente vê hoje, né? Que nem a experiência com os seus pacientes, né? 2, 3 dias o paciente já tem que estar andando de andador. Que a gente pede Levando no outro dia, pós-operatório, já total imediato. levantar, né? Levantar, caminhar com o andador, começar a soltar peso, né? O porquê disso, doutor? Hoje a gente sabe que cada dia de imobilidade que o paciente fica restrito ao leito são 2% a menos de força muscular. Agora, você imagina esses pacientes que ficavam lá 15 dias, 20 dias numa cama. Sarcopênicos, né? Saía do leito, falando de um idoso sarcopênico. A gente sabe que depois dos 40 anos se perde muito fácil massa muscular, né? Imagina no idoso. Então, o paciente que ficou lá uma semana deitado na cama, ele não vai conseguir levantar da mesma forma que era antes. Porque massa muscular foi, né? Precisa de atividade, né? Precisa, o membro Eu sempre digo que precisa. músculo e osso precisam um do outro, né? Até para o osso, para a própria atividade, precisa da atividade muscular para ter renovação. E o músculo, se ele ficar parado, ele hipotrofia. A gente não tem hipertrofia muscular. A gente sabe que com a idade do padrão dos pacientes que nós trabalhamos, né, Karina? Que a gente trabalha com pacientes da 6ª década de vida para cima, isso é fundamental. Sim. Ou você reabilita ou você reabilita. Eu digo, Karina, não sei, até esse percentual estava fazendo na minha cabeça, eu sempre faço esse percentual quando eu vou operar alguém, quando eu vou explicar para a família. Eu não sei se seria exagero da minha parte que um sucesso de uma cirurgia ortopédica hoje, não sei se seria errado dizer que a gente depende de 50%, é um trabalho 50-50, assim, sabe? Porque você pode ter a melhor cirurgia do mundo, se você não tem um bom fisioterapeuta, acabou tudo. É extremamente importante, com certeza. Faz parte da reabilitação, o fisioterapeuta é aquele profissional que vai pegar o paciente e falar, não, a gente precisa levantar, vamos no seu limite, claro, que não vou chegar com o paciente, vamos lá, precisa, e o paciente morrendo de dor, né? Hoje, dentro da fisioterapia, a gente tem outros recursos também para dor, né? Eu trabalho com laser, que tem um resultado muito bom para dor e anti-inflamatório, tanto a eletroanalgesia, né? Que são alguns recursos que, ao menos, eu utilizo ali nos primeiros dias, né? O paciente está com muita dor. Então, junto com o movimento, nem que seja um movimento passivo, né? Que eu vou fazer para o paciente, né? Porque a articulação precisa ter movimento, né? Se o paciente não consegue fazer sozinho, eu vou ter que ajudar, né? Então, assim, utiliza ali de um dispositivo para aliviar a dor associado ao movimento, né? Mas o que não pode é querer deixar o paciente lá e achar que vai se recuperar. Porque a gente sabe que a articulação, ela precisa ter mobilidade, precisa movimentar. Senão ela vai ficar rígida. A articulação fica rígida, né? Eu já vi pacientes que teve que voltar, por exemplo, de joelho, que teve que voltar para o centro cirúrgico para o doutor poder soltar ali a articulação. Não é raro a gente ter isso, né, Karina? A gente falando de articulação, joelho e cotovelo ficam muito rígidos. Então, assim, a gente acaba tendo que fazer manipulação articulares algumas vezes. Essas manipulações articulares são necessárias porque o paciente às vezes não conseguiu, e às vezes não é nem falha do fisioterapeuta, é que o paciente não conseguiu vencer o processo de fisioterapia. E a dor, né, Karina, é uma questão muito subjetiva, né, de paciente para paciente. E tem paciente que fica com rigidez porque não conseguiu vencer essa primeira etapa da dor. Falando da dor, hoje a fisio tem, né, recursos para desensibilizar, né? Uma paciente me questionou, né, se teria recursos para desensibilizar, especialmente a área da cirurgia, né? E tem isso, né? Sim, que tem. Hoje eu utilizo do laser, né? O laser, ele tem tanto uma aplicabilidade para analgesia, né, para dor, quanto anti-inflamatório. Como o paciente vem pós-operatório recente ali, aquele tecido que sofreu uma agressão, né? É cortado, é desinserido, né? Então, assim, é um tecido que está todo em um processo inflamatório, né? Então, o laser eu gosto muito por causa dessa aplicabilidade de anti-inflamatório, como reparo tecidual, né? Então, ele vai te dar uma ferida cirúrgica com um aspecto mais cicatrizado, um aspecto mais bonito mesmo. Melhor mesmo. Não vai deixar aquela ferida tão grotesca, né? Que geralmente, por exemplo, o quadril, que são aqueles pontos mais grotescos, né? Aqueles pontos fios mais robustos, mas eu tento né? fazer bonito, tá, gente? Assim, nem sempre fica. Né? Mas é uma cirurgia, a gente brinca, mas é uma cirurgia que ela as cirurgias ortopédicas,
são agressivas. E as cirurgias, quanto maior o porte da cirurgia, a gente sabe que não é uma agressão intencional. Sim. Mas né, a gente imagina, né, Karen, você substituir a articulação de alguém. Sim. Porque o que nós fazemos é substituição articular. Então, tu imagina, a gente sabe que o processo de dor, mesmo sendo subjetivo, é doloroso para alguns pacientes. Não tem. Vamos falar um pouco do nosso público, né? O nosso público, vou falar nosso porque a gente tem muito paciente em comum, tá, gente? Então, o nosso público, eu acho que é um olhar diferente. Cada dia mais que eu trabalho, eu, assim, embora seja muito apaixonado pelo público da terceira idade, eu acho que cada dia é um dia diferente. É um olhar e é um a mais diferente. E no público idoso? Como é que é reabilitar idoso? Né? Muda protocolo, muda o jeito, acredito que sim, mas como que é o teu dia a dia reabilitar idoso? Assim, O que te chama mais? O que é diferente? hoje eu trabalho só com atendimento domiciliar. Né? Então, assim, eu vou até a casa do paciente, ele abre o mundo dele para mim, né? Onde o paciente está inserido, onde tá as dificuldades, né? Que nesse dia eu estava conversando com o filho de um paciente. O paciente chega no hospital, nós que trabalhamos tanto na linha de frente, né? O paciente chega no hospital, você estabiliza, manda para o centro cirúrgico, que seja, vai ficar ali no hospital, parte da enfermagem vai fazer tudo o que precisa, tem medicação no soro lá quando o paciente tem dor, o pessoal da enfermagem vai ajudar a mexer, tirar, dar o banho, a hora que chega em casa. E aí, não tem medicação forte para dor na veia, né? Vem até com medicações via orais, né? Muitas das famílias são pessoas leigas, né? Às vezes com outras profissões, mas que não têm essa experiência em manipular um paciente, né? Manipular uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, né? Alguma coisa assim. Né? Então, assim, e aí? Às vezes eu já tive casos, doutor, que eu cheguei na casa do paciente, da mesma forma que o paciente, que a ambulância veio, pegou o paciente, levou para casa, colocou na cama. O paciente estava lá, passou 3 dias do mesmo jeito na cama. Porque a família não sabia o que podia fazer com o paciente. E aí, como que eu mexo? Posso mexer essa perna desse jeito? Pode sentar? Não pode? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Então, assim, ó, trabalhar com idoso é isso. Você chegar na casa do paciente, principalmente eu que trabalho com domicílio, né? E aí, aonde que está a dificuldade? Primeiro eu chego, eu converso com a família. No que vocês estão tendo mais dificuldade? Olha, Karina, ele tá com muita dor, tá? Vamos resolver a dor dele. E manipular, vocês estão conseguindo? Ele já levantou, já caminhou, já foi no banheiro, tá tomando água, tá se alimentando, né? Porque a gente não pode... eu, antes de ser fisioterapeuta também, como profissional de saúde, como educador em saúde, eu não posso ir lá, não, eu vou fazer a reabilitação do quadril, olhar só o quadril. Né? Eu tenho que ver o paciente como um todo. Que é o que ainda falta, né? ver o todo, né? Porque assim, ó, o que a gente vê muito no idoso? O que acomete mais o idoso pós a cirurgia? As infecções. O que o paciente faz? É muito comum fazer infecções urinárias, pneumonias e trombose, né? Por falta de mobilidade. Falta de mobilidade. Então, eu chego lá e questiono a família, tá, o paciente está tomando água? Tá se alimentando? Já levantou? Fez xixi? Comeu bem? Tá aceitando bem a comida? Então, eu sempre tento abrir os olhos dos familiares para esses sinais clínicos, né? Que são sinais que precisa se preocupar, né? Imagina a gente conseguir pegar, digamos, uma infecção urinária no começo. Quantas internações que não iriam ser evitadas? Que a gente sabe, hoje a gente sabendo que tem idosos que morrem por infecção urinária. Né? O rastreio infeccioso é muito importante. Nesta semana, eu operei 5. E eu tenho tido por meta fazer os exames pré-cirúrgicos na entrada, e eu tenho incluído o rastreio infeccioso. Porque você faz a melhor cirurgia e passou desapercebido uma pneumonia inicial, e eu assim, ó, o que a Karina falou é muito verdade. É impressionante como faz a infecção urinária. Faz. Tá? E assim, o pessoal acha que, mas é só uma cistite. Não, a infecção urinária mata. Cara, o idoso ele tem outras questões, que é a minha próxima pergunta, e a Karina acho que tem propriedade para falar, acho que até mais do que eu, que idosos, além dessas questões que a gente falou, né, Karina, tem as questões causadas pelo avanço da idade. O que acontece? O que você viveu na sua juventude, às vezes, pode determinar como é que vai ser a sua terceira idade. A sua velhice, como dizem, né? Então, o envelhecimento daquele organismo vai chegar num ponto tal, na dependência de como foi a sua vida, o seu período mais produtivo. Muitos chegam, né, Karina? E aí você pega e eu opero o quadril desse idoso. Mas muitos chegam com um número de AVCs, às vezes,
sobreposto. E uma coisa que eu acho muito difícil hoje, multimedicados, você sabe que a caixinha do remédio tá lá, né? E muitos chegam demenciados, ou seja, demência, o cara tá confuso, o paciente já tem alguma limitação funcional pela avanço da idade, a demência, né, o quadro demencial por causa de um AVC. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades, né, Karina, que eu imagino assim, é reabilitar um paciente demenciado. Porque daí você vai lidar com a parte lúdica do paciente. Eu já peguei, até, se eu não me engano, era paciente sua, de Alzheimer, paciente com Alzheimer, que caiu, fez, né, fratura, foi para haste. Então, assim, porque nem sempre o paciente, ele entende o que você precisa, né? Eu preciso que você fique em pé, vamos começar a treinar caminhar no andador. O paciente não entende, ele está sentindo dor. Quando o paciente é lúcido, ainda você conversa, Sim. né? Ele vai te entender. Agora, quando o paciente tem demência, daí a gente precisa... Entra um grau de dificuldade maior, né? Entra, com certeza, doutor. Assim, Mais muito, dificultoso. muito como hoje as pessoas chegarem até a 9ª década de vida, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação aqui, que essa semana eu operei os meus pacientes todos, cara, eram acima de 80 anos, tá? Então, assim, eu venho numa sequência de pacientes com 90 anos. E aí são padrões de 90 anos. Tem padrões de 90 anos muito bem e tem padrões de 90 anos muito ruins. Então, assim, eu acho que o dia que eu até conversei hoje com um colega na manhã durante a visita, as questões demenciais, as questões neurológicas confundem não só o cirurgião, confundem todo mundo. Todo mundo tem as dificuldades. Muitos pacientes entram em delírio, que é uma confusão mental, que ninguém sabe por que o idoso entra em delírio, a internação, a própria dor. Então, o fisioterapeuta também, né, ele tem que saber, às vezes ele chega lá para reabilitar o quadril, mas tem um pacote, né? Tem um pacote grande vindo junto, né? É você olhar o paciente como um todo, né, doutor? Que a gente estava falando. Não tem como nós, como os profissionais, né, educadores de saúde, profissionais de saúde, olhar só o quadril, né? Você vai ter que olhar o paciente como um todo. Né? Até porque, por exemplo, no idoso, ele é muito sensível aos quadros infecciosos, né? Então, o paciente fugiu um pouco do padrão. Geralmente, a família é muito bom a gente ter esse contato direto com a família. A família é assim, é minha parceira, né? A família, o cuidador, o que está mais próximo ali, eu tenho contato direto, assim, converso muito, né? É o que está 24 horas por dia com o paciente, né? Então, assim, percebeu algum quadro que não é do padrão dele, opa, tem algo estranho ali. Altera comportamento fácil, né? Alterar comportamento. Karina, hoje ele não quis comer bem, né? Então, opa, vamos investigar. Isso foi só hoje? Daí chega amanhã, não, hoje também, não tá legal, hoje tá mais sonolento, né? Tá sonolento? Opa, então vamos investigar. Vamos observar. Daí no outro dia, Karina, hoje ele acordou dizendo que quer ir para casa. Que não tá na casa dele. Então vamos encaminhar para o clínico, né? Vamos pedir para avaliação médica aí, porque tem algo estranho. Tá, daí o paciente ou tá fazendo um quadro infeccioso ou tá evoluindo para uma demência própria da idade, né? Uma demência senil. Às vezes alguma demência. E o paciente tem várias AVCs, uma demência vascular. Ou o paciente, por algum motivo, está entrando em delírio. A gente vai acabar trazendo alguém aqui para conversar sobre isso, que é um tema absurdamente específico, mas basicamente, gente, não é o delírio de febre, tá? É um quadro neurológico, é um paciente confuso, com alteração de comportamento. Às vezes o paciente troca muito a noite pelo dia, tem agitação noturna e sobretudo, o delírio é um quadro que mata o idoso. Isso é a grande questão. Então, assim, a gente sabe que hoje tem vários gatilhos que podem fazer o paciente entrar em delírio. Um deles é a dor. Então, assim, só que a gente sabe, que é a minha próxima pergunta, que não tem para todo mundo. Não tem o quê? Não tem fisioterapeuta. Karina, a pergunta que eu te faço é, no nosso sistema atual de saúde, eu sei que o teu sistema que você faz é um sistema que não é para todos, né? Mas nosso sistema atual tem fisioterapeuta o suficiente? Não, a nossa região é muito escassa de fisioterapeuta, né? E outra, o que se observa muito? Deixa eu trazer da minha realidade. Quando eu fiz a minha pós-graduação, em Blumenau, fiz em reabilitação neurofuncional adulto. A minha sala foi ali, 2 anos. Nós éramos 7 alunos. 7. A nossa sala do lado era fisioterapia em dermatofuncional. Eles eram em 40 alunos. Todo mundo quer ficar bonito. O pessoal tá indo mais para isso. Tá certo, né? Mas assim, ninguém quer orto, neuro,
né? Que são as áreas mais... Onerosos em termos de tempo, eu diria, né? De esforço, né? Precisa de mais, assim, mais dedicação, né? Eu acho que, não que a parte de estética não seja, né? Eu acho maravilhoso. Quem nunca precisou, né? Quem não vai precisar ainda, né? Quem não vai precisar, né? Então, Mas assim, o pessoal tá meio que deixando de lado, realmente. Ninguém mais quer se especializar nessas outras áreas, né? E acaba tendo poucos profissionais que querem trabalhar, né, doutor? No sistema público, vamos falar do cenário do sistema público. Eu tenho minha grande demanda paciente do Sistema Único de Saúde. No sistema público, intra-hospitalar e extra-hospitalar, também falta fisioterapeuta? Daí algo de gestão pública, né? Olha, na nossa região, acho que nós estamos bem supridos, assim, sabe? Tem cada um com a sua qualidade de atendimento, né? Mas que existe, né? Temos os profissionais que fazem os atendimentos, né? Tanto de clínicas, como Hoje a gente tem o SF, né? Que tem os atendimentos de fisioterapeuta, tem educador físico também, né? Mas existe, claro, cada um com a sua qualidade, mas existe. Tem perguntas que me chegam, que me questionam no dia a dia do ambulatório. E essa semana eu estava no consultório, a paciente perguntou sobre a sessão de fisioterapia dela, se era certo, se era errado, e ela me levantou uma questão muito interessante, que daí eu vi que era uma dúvida minha também. E os seguidores devem ter essa dúvida também. Quanto tempo dura uma sessão de fisioterapia? Porque ela achou que o tempo da sessão de fisioterapia dela era muito pouco. E aí? Quanto deve durar, em média? Como é que é essa dinâmica? Então, olha só, hoje a gente tem... não são protocolos, mas é algo definido pela OMS, tá? Por exemplo, pacientes de cardio, né? Eles têm uma quantidade de minutos, né? Por semana, que são indicados para uma reabilitação cardio, né? Claro que cada profissional, daí a gente entrando ali para a parte de saúde pública, né? Sim. Existe uma demanda. Então, talvez, o que eles fazem? Reduzem o tempo para poder dar conta da demanda, né? Entendi. Falar a parte de... Ortopedia. Planos de saúde, né? Tá. Planos de saúde. Também existe uma demanda. Na nossa região, muita gente adere ao plano de saúde, né? Então, talvez também os profissionais, eles façam essa diminuição do tempo para dar conta da demanda, né? Vou deixar 30 minutos aqui, mas eu consigo atender outro ali, né? Do que fazer 1 hora com o paciente e deixar um sem atendimento. Sim. Né? Mas não seja algo protocolado, assim, meu Deus do céu, precisa ficar. Hoje, o meu atendimento, eu fico numa média de 1 hora até 1h30 com o meu paciente, né? Entendi. Porque, assim, o que eu faço? Eu estipulo o que eu vou trabalhar no dia, né? Eu tenho todo um planejamento, uma organização, na verdade, semana toda eu faço, né? Então, assim, preciso trabalhar isso, isso, isso. Conseguiu, foi aquela sessão que evoluiu. O paciente não reclamou de dor, não precisei dar muito tempo de intervalo, consegui trabalhar tudo. Finalizamos em 50 minutos, ótimo, perfeito. Agora já tem aqueles outros dias que nosso paciente estava muita dor, a gente teve que ir mais devagar, mais com calma. Sim. Né? Fiquei 1h20 com o paciente. Ok, também. Não tem... não é algo engessado, né, doutor? É flexível. Né? Outra dúvida que me aconteceu as pessoas têm essa dúvida mesmo, né? De que será que eu vou, será que é certo, será que eu vou naquela clínica de fisioterapia, é certo a fisioterapia em grupo? Eu falei, doutor, eu fui lá, tinha 6 pessoas ao mesmo tempo. É uma dúvida que é muito frequente no meu consultório. Eu sei que vocês estão assistindo agora, devem ter essa também, né? E as pessoas questionam fazer fisioterapia em grupo. Teve um paciente que até é bem engraçado, ele veio nessa mesma pergunta, e que ele achava que tinha que fazer sozinho. Eu até fiz uma comparação, olha, veja bem, alguns atletas de alto nível têm fisioterapeuta particular, mas não é uma questão. Eu acredito que pode, porque é feito. Mas se existir o número ideal, o número limite para você ter, assim, um atendimento fisioterápico, um número ideal de pessoas junto? Assim, claro que o atendimento individual é igual você ir para academia com personal. Personal, sim. Né? É o sonho. É o sonho, né? O sonho de consumo, acho que qualquer pessoa. É meu, é 1 hora dedicada só para mim, né? E assim, o que a gente vê muitos atendimentos em grupos? Tanto ali no ESF que eu falei, né? Que hoje a gente tem grupos de coluna, grupos de Parkinson, né? Que você consegue trabalhar circuitos. Ótimo, cada um faz o seu
faz a sua atividade, consegue trabalhar com circuitos, consegue trabalhar em grupos, funciona super bem, tá? Nas clínicas hoje é mais comum, né? Ter mais de uma pessoa sendo atendida, né? Mas acredito que cada um no seu... Eu não tenho muita experiência com clínica, eu trabalhei pouco tempo em clínica. Eu já vi que não era o meu... Teu perfil? Meu perfil trabalhar em clínica, né? Porque eu gosto de trabalhar com eu e mais meu paciente. Atenção toda voltada para ele, né? Mas nas clínicas eu sei que geralmente se trabalha mais em mais pessoas, né? 3, 4 pessoas às vezes por atendimento, né? Antes da pandemia, esse número era maior, tá? Depois da pandemia foi diminuído. Foi um divisor de águas, muita coisa. Tá? Né? Na pandemia foi, com certeza, né, doutor? Então, esse número foi reduzido, porque hoje não se pode colocar muitas pessoas né, no mesmo ambiente ali, porque pelo risco, né? Todo o risco. Ainda mais falando em idosos, né? Mas assim, ó, não que existe um protocolo, precisa ser sozinho. Não, né? O trabalho em grupo funciona super bem. Entendi. Tá? Principalmente quando a gente se fala ali nos pacientes neurológicos, por exemplo, no Parkinson, né? Hoje a gente vê que tem muitos estudos de grupos de Parkinson, né? Que no paciente de Parkinson existe alguns movimentos, digamos, movimentos, né? Me fugiu a palavra agora. Mas alguns movimentos específicos para o paciente de Parkinson, né? Entendi. Porque o paciente de Parkinson, geralmente, ele acaba ficando muito rígido, né? Muito rígido, aquela marcha muito curtinha. Então, assim, você vai tentar trabalhar exercícios mais em diagonais, né? Que trabalhe mais rotações. E você consegue trabalhar isso com danças, né? Com circuitos. Então, existem grupos de Parkinson que dá muito bem, tá? Que dá um bom resultado, que dá super certo. A gente falou muito agora de octogenários, né? E pacientes acima até dessa faixa etária. E essa tradução, essa colocação e essa observação que a gente faz desse cenário, desse grupo de pessoas, dessa faixa etária, é que alguns chegam aos 90 anos muito bem, né? Aparentando ser alguém de 70. Isso é verdade, gente, tá? E muitos pacientes chegam com uma idade, diríamos, avançada, né? Muito próximo dos 100 anos e muito bem. E alguns chegam aos 70 anos muito ruins. Qual é a tua visão, né? Assim, eu tenho a minha visão como ortopedista, né? Como médico, mas qual seria a sua visão? De repente ela corrobora com a minha. Qual seria a tua visão para que se chegue aos 80, 90 anos muito bem? Como que se constrói uma longevidade? Então, se a gente for trazer, por exemplo, meus avós, acredito que os seus também, né? Era aquele serviço braçal, né? Que se usava, né? Tinha que usar muita carga, peso, aquele trabalho na roça. A pessoa não parava, era o dia inteiro ali em movimento, né? Nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Se até então não teve nenhuma doença ali no meio do percurso, né? Se o paciente não teve um AVC, não teve nenhuma doença cardíaca, que muitas vezes não é nem pelo estilo de vida, mas às vezes genético também, né? Sim, sim. Às vezes o paciente tem uma alimentação se tem uma atividade física regular, né? Então, assim, mas às vezes acontece alguma coisa no meio do percurso que é genético, né? Também existem coisas inevitáveis que fogem ao controle, né? Isso. Mas assim, se o paciente não aconteceu nada no meio do percurso. Hoje é comum a gente ver pessoas ali chegam aos seus 80, 90, muito bem, fortes, né? E que se mantém até hoje ainda um nível regular de atividade física, né? Então, eu acredito que seja isso, doutor. Tentar manter, né? Eu acho que hoje as pessoas já têm mais consciência. Tanto que é comum a gente ir para academia ver senhoras de 80, 70 anos na academia. Então, né? diria Se que exercitando. Você pensa como eu, né? Eu acho que você pensa, imagino que a período da juventude, né? Seria atividade física. Atividade física regular, com certeza. Pelo menos 4 vezes por semana é o indicado, né? Se exercitar pelo menos 4 vezes na semana, né? E... Claro, fora todos os outros cuidados que precisa ter, né? Com alimentação, né? Enfim, mas nível de estresse, mas pelo menos 4 vezes na semana é o indicado para atividade física. Daí, dentro disso daí, a gente não vamos colocar só como a musculação, né? Vamos colocar atividade física no Claro geral, que ter uma boa manutenção da massa muscular é extremamente importante. Hoje a gente sabe que o nosso corpo massa muscular é extremamente importante. A gente não fala só parte braços, pernas, né, membros, né? Mas nosso pulmão é músculo, nosso coração é músculo, né? Então você precisa ter uma boa manutenção de massa muscular para poder manter parte fisiológica ativa e saudável, né? Mas assim, só musculação vai
É importante? Não. Posso fazer uma bicicleta, posso fazer uma natação, Uma coisa que você posso ir goste, para um né? pilates. É o que eu sempre falo assim para os meus pacientes, ó, você precisa se exercitar. O que eu faço? Algo que você goste. Procura, porque não adianta eu querer colocar o vozinho lá que nunca fez uma atividade física na vida e falar, você vai para academia. Meu, mas eu não gosto, eu sinto dor no outro dia. Eu falo para eles, ó, então, o que você gosta de fazer? O senhor gosta de dançar? Gosto. Então, vamos para dança. Vamos para uma zumba, vamos para um baile, né? Se eu falo para os filhos, ó, matricula ele numa aula de dança, acha algo mais ativo, né? E vai para Gosto, dança. Gosta de nadar? Ah, querida, ele ama nadar, sempre nadou nos rios lá em casa e tal. Então, vamos matricular ele numa natação, vai para uma hidroginástica. O importante é manter o corpo em movimento, né? Sinto dor na coluna. Vamos com Pilates. Eu adoro prescrever Pilates para todo mundo. Mas Pilates é uma estratégia muito interessante. Eu gosto muito do Pilates. Porque daí, assim, ó, o Pilates entra dentro daquilo que a gente falou de... No máximo, são duas pessoas por horário, né? Então, o profissional... Quase que individualizado, né? O profissional consegue ter um atendimento quase individualizado, praticamente. Sem falar que quando não consegue fazer o seu atendimento individualizado, né? Então, assim, vai trabalhar ali em cima das dificuldades do paciente, né? O que você está com mais dificuldade? Então, vamos trabalhar em cima disso daí. O Pilates eu gosto muito, né? Gosto muito de indicar Pilates para os meus pacientes. O que mais? Gosto de pedalar. Então, vai pedalar. O importante é manter em movimento. Não que tem que ser musculação. A musculação é importante, porque a gente sabe que precisa manter uma boa manutenção muscular. Mas não vamos querer jogar musculação para todo mundo também. Porque não é todo mundo que vai se adaptar. Nem todo mundo gosta do ambiente de academia, né? E acaba, às vezes, ficando maçante. Eu mesmo, sempre fui muito rata de academia, mas chega num tempo que você enjoa. Daí agora, eu vou pra dança. Né? Você faz dança do ventre, né? Eu faço dança. Karina faz dança do ventre, tá, gente? Quem quiser uma apresentação, ela faz também. Não, tô brincando, tá? Karina, assim, ó. Uma questão que me trouxeram no consultório esses tempos. O que você pensa da fisioterapia pré-operatória? Pré-operatória. Eu ia falar disso contigo também já. Então, assim, ó, voltando para a questão muscular, né? A gente sabe que o paciente que tem um tônus muscular, né? Que é uma força de contração muscular boa, ele vai ter uma recuperação melhor. O que acontece pós-anestesia? Pós-operatório. Tem a inibição iatrogênica. Então, tu vem com aquele paciente, aquele membro que não consegue, às vezes, levantar da cama. Né? Isso é a inibição iatrogênica que a gente chama. Então, assim, o paciente que ele tem um tônus bom, uma boa força muscular, isso dali vai ser diminuído. Então, ele vai ter uma recuperação mais rápida, vai conseguir voltar com seus movimentos mais rápido e não vai ter tanta dor também, né? Então, assim, é legal fazer um bom reforço muscular antes da cirurgia. Mas eu tenho dor. Porque geralmente quando chega acredito, para o seu consultório para fazer, por exemplo, digamos, uma prótese de quadril, sim, o paciente tem muita dor. Já não tá com tanta, já tem muita limitação, né? Tem limitação, né? Mas mesmo assim, de forma individualizada, trabalhando dentro das necessidades, não são todos os movimentos que causam dor. Às vezes vai trabalhar com o paciente deitado, causa menos dor? Causa. Então vamos fazer os exercícios deitados. Consigo fazer um fortalecimento assim? Claro que consigo. Né? Mas é interessante sim, doutor, encaminhar o paciente buscar, né? Já vi que tem o desgaste ósseo, então antes de ir para o ortopedista, eu vou tentar fazer um reforço muscular, né? Tem pacientes que perguntam, eu preciso de um encaminhamento médico para fisioterapia? Não. O paciente geralmente, os filhos percebem, meu pai tá com dificuldade de locomoção. Karina, eu percebi que ele tá levantando com mais dificuldade do sofá. Sim, né? Muito comum. Sentou no vaso, ele não precisa de ajuda, precisa puxar a barra, né? Para se levantar. Procura um profissional, um físio, né? Existem lesões, por exemplo, assim, isso é muito interessante falar, né? E assim, a fisioterapia, isso eu quero comentar também, a fisioterapia em casos em que a cirurgia não é possível, em que a cirurgia ortopédica não é a melhor escolha pelo paciente naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Existem pacientes que fazem ruptura do ligamento cruzado anterior. E o paciente não tem como operar naquele momento. O ligamento cruzado não é uma coisa urgente, ela tem que ser programada, né? Existem pacientes que, você deve ter visto na tua experiência, tem pacientes que não operaram o ligamento cruzado, por exemplo. E o paciente vai tentar trabalhar de uma forma compensatória, vai tentar ser trabalhado na modalidade de fisioterapia para que ele consiga, até o momento que ele consiga, né, e que ele possa fazer a cirurgia, conviver com aquele membro, com aquele joelho que está com o ligamento cruzado roto. Isso é possível. Por que eu falo isso, né? Porque às vezes
O tratamento conservador é uma das opções. A gente está aqui falando muito de cirurgia, né? Cirurgia. Mas tem vezes que o paciente não quer operar, não é possível naquele momento que ele opere. Né? Não é possível, às vezes ele não pode. Ele tem uma lesão que é indicada cirúrgica, mas naquele momento ele não pode operar. E tem pacientes que às vezes não têm condição clínica de operar. Em que a cirurgia seria uma escolha entre a sua vida e a cirurgia. E aí entra a fisioterapia como tratamento adjuvante. A gente lança a mão dos tratamentos conservadores, que a gente vê, o pessoal às vezes vê a gente falando, né, de cirurgia, acho que tudo a gente vai operar. Mas tem coisas que às vezes o paciente não pode, ele não quer, e ele não consegue naquele momento, ou ele é muito mais doente que a lesão. E aí tem a fisioterapia, né, como tratamento conservador, né? Tanto que hoje, assim, a gente sabe que a musculatura, ela também tem a função de estabilização da articulação, né? Então, assim, digamos, na ruptura de um ligamento, então vamos trabalhar essa musculatura. Então, preciso ter uma musculatura forte, né? Se tratar, porque a musculatura também faz essa função de estabilizar, né? Então, não é viável uma cirurgia no momento, agora que o paciente precisa ir para um reforço muscular, porque precisa ter uma musculatura forte para estabilizar. Eu tenho um professor meu que ele tem ligamento cruzado roto há muito tempo. E ele convive, né? Porque ele tem musculatura atrófica, ele faz atividade. Não foi uma opção para ele naquele momento, ainda não conseguiu. Ele brinca que ele não conseguiu se organizar para poder fazer a cirurgia do ligamento cruzado. E ele convive com o ligamento cruzado. Por vez ou outra tem um falseio, né? Mas não é sempre, né? Então os joelhos dão uma falseada, como dizem popularmente. Mas dá uma sensação de instabilidade, isso, né? Mas ele convive bem porque ele tem a questão do reforço muscular. Tem colegas que fazem cirurgia do joelho e que muitas vezes eles optam, naquele momento, o paciente opta em não operar. Por exemplo, lesões degenerativas do menisco. Às vezes vai pegar um paciente com artrose, com uma dor no joelho e uma lesão degenerativa no menisco. Você não vai operar porque é degenerativo. O que faz? Fisioterapia? Então, a fisioterapia ela tem muita aplicabilidade. Por isso que eu digo que corre 50% ali lado a lado. Porque quando eu falo assim, vou tratar uma lesão, né, Karina? Vou tratar uma lesão da Karina. A Karina tá lá com uma artrose inicial no quadril. Não vai operar. O que vai fazer? Entra a fisioterapia como tratamento conservador. Então, o tratamento conservador entra medicamentos, seus colágenos para lesões de cartilagem, mas entra a fisioterapia, porque tem esse poder de poder aliviar a dor, tem esse poder de, mesmo na situação que não é ideal, trazer um grau de movimento melhor para aquela articulação. Então, assim, a fisioterapia ela tem uma aplicabilidade muito grande no lembrando ali, né, doutor, cirúrgicos, né? Que você não vai, só reforço muscular. Não, dentro da fisioterapia, a gente tem outros métodos também de tratamento, né? Então, tá extremamente doloroso. Claro que a gente não vai expor ao paciente a um movimento que vai causar mais dor, né? Ali você vai entrar com recursos analgésicos, né? Passou essa dor, conseguimos aliviar a dor. Ok, agora a gente vai pro fortalecimento, né? Porque senão o pessoal São acha etapas, né? ou senão o pessoal acha que, nossa, tô com muita dor, não vou pra fisioterapia, que vão querer forçar. E aí eu vou sentir dor. Né? E vou sentir mais dor. Claro, tá doendo, vou forçar, vai sentir mais dor. Mas não, o profissional tem esse raciocínio clínico, né? Não, o paciente tá com muita dor, não vou levar ele a exaustão para sentir mais dor. No outro dia o paciente realmente não vai andar, né? Eu tive uma pergunta no consultório, agora vamos voltar pro outro extremo de idade. Né? A gente saiu dos 90 anos e me perguntaram isso assim: criança faz fisioterapia? Sim, com certeza. Essa é uma pergunta que me faziam muito. Criança faz fisioterapia, né? Sim. Criança faz. Tem modalidade para criança? Sim, a gente tem, na verdade, o fisioterapeuta pediátrico, né? Mas dentro da parte de ordem, é que dali varia, né, doutor? Criança, geralmente, são infecções respiratórias, daí vem o fisioterapeuta pediátrico respiratório, né? Que trabalha mais essas manobras com a criança, né? Dentro da parte de ortopedia, né? O fisioterapeuta também vai trabalhar com criança. Criança é muito comum ali se quebrar, se machucar. Tem idade que são muito ativos aí, dos 6 ao 9, 10 anos, eles... Então... Às vezes alguma alteração congênita ali de criança, os bebezinhos nascem com aquele torcicolo congênito. Então, assim, a fisioterapia se aplica desde a fase que a mulher está gestante, com o próprio atendimento para gestante, até o 100, 100 e pouco, até o extremo lá da idade. Conta um pouquinho da tua rotina para as pessoas entenderem. Eu sei que muita gente vai querer te conhecer e eu faço questão que as pessoas te conheçam. A gente vai dar um jeito de colocar teu telefone, né? Teu contato disponível para isso. Mas conta um pouquinho de como é que é a tua rotina hoje. Como é que tá a rotina da Karina, fisioterapeuta? Então, voltando a falar, né? Eu até trabalho só com atendimento domiciliar, né? Então, assim, o meu público hoje
Eu acho que hoje eu estou com todos acima dos 70 anos. Estamos Né? juntos. O meu mais gurizão que eu falo deve ter o que? Os seus 70 ali, o mais molecão, né? Uhum. E daí ele tem os 96, 98, né? Ali o céu é o limite, né? E você começa que horas? Então, eu inicio, o meu primeiro atendimento começa às 8 da manhã. Né? Começa às 8 da manhã. Como eu trabalho E vai. visitando a casa dos meus pacientes, né? Então, atendo um, tiro uns 15 minutinhos, vou atendo outro. Tento fazer todo um roteiro, né? Locais próximos, né? Para poder ficar dentro da minha dinâmica, né? Da tua logística, né? Isso, da minha logística ali. E vou, geralmente, hoje até umas 7, 8 da noite, por aí. Tá? Então, atendo em média de 8 a 9 pacientes por dia, tá? É claro que não são todos os dias, né? A gente precisa, às vezes, tirar tempo pra gente também, Sim, claro, né? claro. Mas assim, doutor, é isso aí, a rotina, né? Hoje, os meus pacientes se dividem entre pacientes de orto, né? Procuro fazer mais as reabilitações de joelho, quadril, né? Por ser uma área que eu gosto muito, uma área que, assim, eu sempre tive muita curiosidade em estudar, então adoro uma boa avaliação de marcha, né? Gosto de ir lá filmar meu paciente caminhando. Bom, mas aonde que esse paciente está compensando, né? Adoro avaliar a marcha do paciente. Sou aquelas que tô na rua, tô olhando as pessoas caminhar. Assim, existe uma pergunta que é bem interessante, porque a minha especialização ela veio de uma realidade que tinha o fisioterapeuta muitas vezes dentro do centro cirúrgico. Isso eu achava o máximo, sabe? Porque não que tivesse todo dia lá, mas assim, vamos supor, entre aspas, né, o teu fisioterapeuta de confiança. Por vezes nós trazíamos para ver a prótese de um paciente específico, uma lesão de algum paciente específico. Porque eu acho que ainda, eu não sei como é que é a tua visão em Santa Catarina, lembrando, né, que eu fiz a minha especialização no Paraná, e essa interação tá melhor, igual aos lugares, precisa melhorar, o que você acha? Eu tenho a minha opinião, que era tua. Você diz assim, Interação cirurgião, o fisioterapeuta. Ou médico especialista, você acha? Qual é a tua visão do teu panorama? A gente está em Santa Catarina agora. Qual é a tua visão? O que você acha? Bom, eu não presto atendimento hospitalar, né? Sim, sim. Então, assim, ó, esse contato dentro do centro cirúrgico eu não tenho, né? Mas, o paciente entrou em contato comigo. A primeira coisa que eu faço, quem que é o seu ortopedista, né? Eu já tento entrar em contato, ver o tipo de... Porque, às vezes, o paciente não tem todas as informações. É uma cirurgia cimentada, não é? Tá liberado para uma carga de peso, para descarga de peso, já não tá? Porque, às vezes, são informações que o paciente não tem. E isso acaba modulando o meu protocolo também, né? A gente sabe que, teve alguma complicação, nem todos os pacientes são iguais, né? Então, Sim, às vezes, o paciente... Tô acostumada a pacientes, estão liberados, paciente tá todos liberados para descarga de peso. Mas, às vezes, esse paciente não tá, né? Nem todos são iguais. Então, eu sempre procuro entrar em contato com o cirurgião que operou, né? Doutor, tem alguma recomendação além? Entendi. Né? Como que cirurgia, que prótese que foi feita, uma prótese cimentada, não é? O paciente está liberado com a descarga de peso total, já posso... Da mesma forma, quando eu vou começar a retirar o andador do paciente, né? A gente sabe que hoje alguns protocolos trazem ali de 4 a 6 semanas de uso de andador, né? De uso de andador. Mas o paciente está super bem, né? Deu 4 semanas, o paciente não tem dor, está com um bom equilíbrio, tem uma boa estabilidade, né? Daí, geralmente, eu entro em contato com o cirurgião. Olha, doutor, o paciente está bem, tá caminhando super bem, não tem compensação, né? Posso começar a tirar o andador? Posso já começar a colocar uma muleta? Posso começar a fazer os treinos com muleta? Então, eu sempre procuro ter esse contato, né? É um trabalho em equipe, né? Até porque eu não posso querer... Como foi uma recomendação médica, eu não posso querer intervir numa recomendação médica, né? Porque eu sei o que o ortopedista sabe o que ele fez lá, eu não sei, né? Então, assim, eu sempre tento manter esse contato direto, tá? A Karina estava falando aqui, né, dos tipos de prótese, que é uma coisa que a gente vai discutir mais pra frente nesse canal, mas o que ela falou aqui é o nosso sonho, né, enquanto ortopedista, especialmente enquanto cirurgião de quadril. A gente quer ver o paciente andando. A gente faz a cirurgia, eu sempre falo para os pacientes, eu faço a cirurgia da sua mãe e ela tem que sair da cama porque eu quero que ela ande. A gente faz a cirurgia para o paciente andar. A gente sabe que não é tão mágico assim, né? A gente sabe que às vezes, né, pode ter o melhor fisioterapeuta do mundo, eu posso ter 2 Carinas, 5 Carinas me ajudando, e às vezes não depende só dela.
né? Mas o nosso sonho, né, é que o paciente deambule tão logo, né? Que assim, a gente faz um procedimento para que haja uma melhora, para que restabeleça uma função que ele tinha antes. Eu pergunto, caminhava muito antes de quebrar? Caminhava. Vamos tentar trazer pelo menos aí 90% disso, 100% disso. A gente quer sempre o máximo. Mas, claro que a gente fala assim, nem cirurgião faz mágica, nem fisioterapeuta faz mágica. Existirão situações que são inerentes ao procedimento, né, Karina? Tem coisas que... Sim, até porque assim, doutor, falando do público idoso, né? Digamos, caiu, quebrou. O paciente, ele vem com trauma. Às vezes, ele tem medo de andar. Exato. Né? Boa Às vezes colocação. o paciente vem, ele tem medo de andar. O ortopedista fez um bom trabalho, o fisioterapeuta está lá tentando fazer um bom trabalho, né? Mas o paciente, ele tem medo, ele fica tão receoso, porque ele fica, meu Deus, eu vou andar de novo, ele coloca isso na cabeça dele, eu vou andar de novo, eu vou cair, né? Vou cair, vou quebrar de novo. Você sabe que é a pergunta que as pessoas mais fazem pra mim, né? Internou a Dona Maria, internou no quarto, fratura do fêmur proximal. Eu falo, a gente tá falando muito de fratura aqui porque o meu forte é operar idosos que sofrem quedas em casa. Então, eu tenho grande parte do meu volume mensal, semanal, é a fratura de idosos. E a pergunta que sempre me fazem, minha mãe vai voltar a andar? Então, isso sim, mas depende. Então, assim, depende de muitos fatores, né? Depende do tipo de fratura, não depende tanto do implante, não depende de placa, nada. Às vezes depende muitas vezes do tipo de fratura, que vai ter uma deambulação, vai caminhar mais precocemente. Não depende só de fisioterapia, a gente está aqui trazendo para vocês uma coisa que, na minha opinião, é extremamente necessária, eu diria indispensável em qualquer reabilitação, mas existirão situações que o desfecho não vai ser aquele que a gente Como quer, que ele sonha. já era antes, né? Isso. Caminhava, não caminhava, e aí, né? Então a gente tem que estar o histórico prévio, né, mesmo de quem sofreu a fratura, aí é muito importante para dizer o que ele vai ser. Lembrando que os pacientes obesos têm muita dificuldade em voltar também, né, doutor? Então, assim, com certeza que o quadro clínico antes dessa fratura é extremamente importante, né? E vai interferir. Lembrar que a obesidade, assim, né, a gente sabe, entende a obesidade como uma doença também, e a gente pensa só na questão do peso, né? Tudo bem que o peso, o excesso de peso, ele vai ser um dano para a articulação, para aquela estrutura óssea. Mas a gente tem a lipossubstituição da musculatura, né? Então, musculatura impermeada de gordura, tudo isso atrapalha, né, a funcionalidade do músculo do membro. Então, por inatividade, o obeso acaba fazendo lipossubstituição, ou seja, você tem tremeio de gordura na musculatura, que isso também dificulta, que já não é uma musculatura tão, né, tão trófica, tão forte. Então, tem várias, é isso que eu falo, a gente está falando agora, tem vários fatores que vão determinar o resultado. Não, e tem fatores que fogem ao teu controle. Então, isso é bem lembrar de falar. Karina, a gente está finalizando, eu queria muito agradecer a tua presença, queria saber se você quiser fazer mais alguma colocação no que tem respeito à tua área, o canal é livre. Acho que a gente conseguiu falar bem, né? Claro que a gente não consegue falar tudo, né? Tudo que a gente gostaria, né? Mas acho que deu para colocar e, assim, passar um pouquinho do conhecimento, né? Orientar um pouco também, né? Também fico à disposição, né? Qualquer dúvida dos familiares, próprios pacientes, né? Pode estar mandando mensagem. Também. A gente vai largar o contato da Karina no nosso link aí, mas muito obrigado pela presença, obrigado por disponibilizar o seu tempo, da sua rotina que está cheia, ela está com a agenda cheia, mas tem espaço, ela tem a agenda cheia, mas sempre tem espaço. Sempre tem que haver mais um. Eu sempre vou mandar mais um para ela, então ela está disponível, como a gente também está disponível. Obrigado por ter vindo, foi um prazer te receber, espero que a gente possa conversar outras vezes, tá bom? Queria agradecer muito a Clinicou, que é esse coworking maravilhoso que a gente atende aqui, que é um espaço maravilhoso que nos disponibiliza toda essa estrutura. Paloma, muito obrigado, gratidão mais uma vez por esse momento. Agradecer a Onda, né, que é a Onda Marketing Digital, que está fazendo esse trabalho maravilhoso comigo, que eu acho que é uma grande parceira do meu trabalho. Então, a gente vive um momento muito feliz, e assim, e eu falo para as pessoas, nem tudo é dinheiro. Às vezes existem outros prazeres de fazer o seu trabalho, de você fazer o que você ama, e tendo pessoas do seu lado que te ajudam. Então, isso é muito bom. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo.